Meu Deus me fala sempre aonde eu estiver. Sua palavra tem amor. E o que... Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditarmos a liturgia da palavra desse 19º domingo do tempo comum. A Igreja, mais uma vez, nos oferece textos belíssimos para enriquecer a nossa caminhada, a nossa fé cristã. Estamos no mês vocacional, mês de agosto. Hoje nós lembramos a família, iniciado hoje a Semana Nacional da Família, que nos convida a rezar em comunhão com todas as famílias. E a liturgia, justamente por ser o mês vocacional, ela nos apresenta textos vocacionais. A leitura primeira do livro do Primeiro Reis nos mostra essa intimação de Deus a Elias. Elias passava por uma trágica realidade de perseguição de Jezabel, especialmente, que o persegue, e ele é, digamos, obrigado a fugir, a sair daquela realidade. E Deus o convoca, o chama para o monte, estar a sós com Deus. A concepção do Antigo Testamento é de que a ideia de contemplar Deus se apresentava de forma faraônica, ou seja, de uma forma mirabulosa, grandiosa. Isso também era costume, era comum na tradição pagã. Os deuses pagãos se mostravam justamente nessas grandes manifestações até apocalípticas. Aqui nós percebemos esta realidade. A concepção de Elias é de encontrar Deus numa dessas grandes manifestações. Assim, Deus o convoca, sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Elias espera a Deus, ali naquela primeira manifestação, o vento impetuoso, mas Deus não estava. Esperava Deus que na próxima manifestação, que vai ser o terremoto, também Deus não está. Finalmente espera Deus agora, nesse forte e violento fogo que passa, mas Deus também não estava. Para a surpresa do servo de Deus, Deus apresenta-se justamente no murmúrio leve de uma brisa, ou seja, na harmonia do tempo. Deus aparece na leveza desta brisa, no silêncio e na calmaria da natureza, Deus se apresenta. Surpreende-se Elias, ao perceber Deus, cobre o rosto e volta para a gruta, pois o homem não tem a dignidade, ou melhor, não tem esse poder de ver a face de Deus, por isso se cobre o rosto e volta para a gruta. Deus se apresenta no silêncio, na brisa leve daquela manhã. Nós às vezes esperamos Deus também em tantas manifestações grandiosas, em gritaria, em grandes louvores. E muitas vezes Deus aparece onde a palavra não é exercitada, onde o silêncio reina. Ali está Deus. A voz de Deus chama-se silêncio. É neste silêncio que nós contemplamos a sua voz, contemplamos a sua presença. Caríssimos, somos convidados também a subir a montanha e ali contemplar este Deus que vem nos harmonizar, que vem nos fazer unir as realidades do mundo, especialmente no silêncio da brisa que passa diante dos nossos olhos. O texto do Evangelho vem dando sequência ao Evangelho de domingo passado,
da multiplicação dos pães. E hoje nós então continuamos meditando. Jesus já estava ali com seus discípulos. Jesus manda que os seus discípulos entrem na barca e vá para o outro lado da margem, ao outro lado do lago, o mar de Tiberíade, o Genezaré. E Jesus fica terminando de despedir a multidão, depois ele sobe para a montanha para rezar. E ali permanece a noite quase inteira. Às 3 da manhã, Jesus desce da montanha e vai ao encontro dos seus discípulos. Sem dúvida, Jesus percebia que eles estavam precisando dele. E realmente estavam. Uma tempestade impetuosa os ameaçava. E Jesus vai. O mar é símbolo do mal. O mar é onde reina, habita as forças negativas, as forças do mal. Quem pode caminhar sobre o mal é somente Deus. É isso que ele faz. Caminha sobre as águas. Deus, que está cheio desta espiritualidade, está cheio do poder divino, vai ao encontro daquela comunidade discipular que está amedrontada, com medo da ameaça do vento. Quando Jesus se aproxima, ele é confundido com um fantasma. E Jesus então grita: não é um fantasma, sou eu mesmo. Sou eu. Era assim que dizia Deus ao se autodenominar no Antigo Testamento. Eu sou aquele que sou. É nisto que nós então somos convidados a olhar para Jesus, este que vem sobre o mal. O mal não tem poder diante de Deus. Deus caminha sobre o mal. E aí Pedro, ainda duvidoso, diz para Jesus: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, também caminhando sobre as águas. Quanta ousadia! E Jesus diz: sim, Pedro, vem. E Pedro vem. Mas, à medida que dá passos, começa a afundar. Com razão. Os seus olhos não estavam em Jesus. Os seus olhos estavam fixos na tempestade. E se os olhar deste discípulo estava voltado para a tempestade, é claro que o medo o domina. Enquanto ele olhava para Jesus, caminhava firme. Mas quando volta os olhos para a tempestade o consome. Ele deixa-se consumido pelo medo, fruto da tempestade. E Jesus, quando ouve o grito: salva-me, ó Deus, Jesus vai. Oferece a sua mão e diz: levanta. Por que duvidar-te? Homens fracos na fé. Por que duvidartes? Homens fracos na fé. Caríssimos, quais são os nomes das tempestades que nos afundam? Teríamos como descrever tantas aqui. A forma com que o governo lida com a pandemia. 100 mil mortos chegamos. 100 mil pessoas que foram vencidas pelo vírus. Porque o governo que nos gere é um governo incompetente, que prioriza a morte, não a vida, que endeusa a morte e nega a vida. Precisamos denunciar, precisamos ser voz profética. Não se cale, não ache que você está recebendo um favor, você que recebe esta auxílio emergencial. Não pense que o governo está fazendo um favor a você. É obrigação dele, de qualquer governo. Não é por isso que você agora vai ser devoto de Satanás. Se Satanás te oferece um bem, você vai passar a esquecer Deus e ser devoto de Satanás agora? Pense bem. Você não pode aderir a Satanás
Se Satanás te oferece um bem, e quando esse bem não lhe pertence, esse bem é nosso, temos todo o direito. São essas as tempestades e tantas outras que nos agridem e que nos quer derrubar de dentro do barco. Jesus pega na mão de Pedro e diz: homem fraco na fé, por que duvidar-te? E o leva para dentro do barco. O barco é a igreja. E nós precisamos estar nessa igreja revestido da presença de Deus. Olhar para Jesus e não para as tempestades que nos agridem. Não podemos tirar os olhos de Deus. Ele é a razão da nossa existência. É Ele que faz com que nós não desistamos, tenhamos força para prosseguir o caminho, apesar dos pesares. A razão desse texto é o final. Quando Pedro, juntamente com os discípulos, entram na barca com Jesus, eles se ajoelham diante de Jesus. Ao perceber que a tempestade se acalmou, a tempestade obedece a Deus. E agora eles declamam a sua profissão de fé. Jesus já não é mais fantasma. Jesus agora é verdadeiramente o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Coloquemos os nossos olhos em Deus. Não percamos este foco. Deus é o máximo da nossa vida. É Ele que buscamos. É nele que devemos trilhar. Nos caminhos que Ele nos indica a cada instante em que o procuramos. Terminamos esta liturgia da palavra com a grande preocupação de Paulo. Preocupação esta em ver uma comunidade se debruçar, ou melhor, se debandar de Deus. Comunidade esta que é aquela que pertence aos filhos adotivos do Senhor, os filhos da promessa, em que Deus deu a vida por esta comunidade, por aqueles que pertenciam à comunidade dos eleitos. Paulo diz: dói dentro de mim ao ver esta comunidade se afastar da sua origem, da sua essência, que é Deus. Dói também, nos dias de hoje, perceber tantas pessoas virarem as costas para Deus, porque alimenta crenças, ideologias erradas, pseudo-ideologias, que os fazem e os tiram do caminho de Deus. Cuidemos, zelemos o nosso caminho, zelemos pelo chamado que Deus nos faz, e que Ele seja sempre a razão do nosso olhar, que nunca tiremos o foco de Deus. Não troque o seu olhar, tirando de Deus e se voltando para a tempestade. A tempestade passa, Deus permanece. E se Deus está presente em cada momento em minha vida, a tempestade não terá força para destruir. Porque Deus caminha sobre o mal. Deus vence o mal. Esse mal que está eliminando tanta gente, Deus vai eliminar. O tempo de Deus logo chegará. Tenha um domingo cheio da sua presença, que o Senhor te abençoe e te faça um cidadão, uma cidadã do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.